pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso tema de tecidos corporais. Hoje, ainda dentro do tecido conjuntivo, a gente vai ver os tecidos conjuntivos especiais. Ou melhor, continuar havendo alguns desses tecidos, uma vez que na última aula a gente já pegou e estudou um desses tecidos especiais, que foi o tecido adiposo. Hoje a gente vai começar com o tecido cartilaginoso. Sempre que eu disser tecido cartilaginoso, diz respeito à formação da cartilagem. Bom, a gente tem que lembrar que para todos os tecidos corporais, eles são formados das células específicas daquele tecido e também da matriz extracelular. Isso não pode ser esquecido, tá? Então, conforme eu já falei em outras aulas, a gente pensa que o tecido é somente um conjunto de células. Não, é esse conjunto de células mais a matriz extracelular. No caso do tecido cartilaginoso, principalmente condrócitos, tá? Então, células específicas desse tecido são chamados de condrócitos. Ele apresenta uma consistência rígida, mas com certa flexibilidade. Então, a gente fala, por exemplo, que tem cartilagem no nosso nariz. Nosso nariz é uma estrutura flexível. Então, esse tecido cartilaginoso ele é desprovido de vasos sanguíneos, linfáticos e inervação. Bom, então a gente tem que descobrir como que os nutrientes necessários para esse tecido cartilaginoso vão chegar lá nesse tecido. Porque via vaso sanguíneo não é, linfático também não, e inervação também não existe naquele tecido. Então, deve-se ter um tecido próximo a esse tecido cartilaginoso que dê os elementos necessários para ele, os nutrientes necessários para aquele tecido. Tá? Então, lembrem-se, não tem vaso sanguíneo, linfático e nem inervação. Função desse tecido cartilaginoso: suporte de tecidos moles. Tá? Por exemplo, tecido mole, um órgão interno. Participa na formação e crescimento dos ossos longos. Então, a gente vai ver, por exemplo, que um fêmur, que é um osso longo, ele tem a formação a partir de um tecido cartilaginoso. Além disso, participa como revestimento de superfícies articulares, tá? Absorve choques e facilita o deslizamento dos ossos nas articulações. Bom, está aqui o nosso corpo humano. Tá? E nele a gente encontra o tecido cartilaginoso em várias estruturas. Por exemplo, orelha, nariz, nas vértebras, tá? Em várias articulações, como o joelho, no ombro, assim como nas costelas. Tá? Então, várias partes do nosso corpo têm esse tecido cartilaginoso, que é um tecido conjuntivo específico presente nessas partes. Bom, vamos falar então sobre as células que compõem esse tecido cartilaginoso. A gente falou de condrócito, tá? A gente falou de condrócito mais matriz extracelular. Bom, mas o condrócito ele tem uma fase anterior que é chamada de condroblasto, que é onde o condrócito ele tem maior atividade celular. Bom, então condroblasto e condrócito são as mesmas células, porém condroblasto numa fase onde tem uma maior atividade e o condrócito já tem essa atividade como se estivesse num platô. Essa atividade já está mais regular, está menor e mais regular, ok? Vamos pensar então e vamos entender o porquê que tem essa diferença numa mesma célula que é chamada ora de condroblasto e ora de condrócito. O condroblasto são as células com pequenas projeções que aumentam a superfície. Então, gente, quando a célula tem projeções, então, como se fossem algumas perninhas, tá? Ela dá maior superfície de contato para aquela célula. Tá? E isso vai facilitar então trocas com o meio, ou seja, eu trocar nutrientes, eu trocar moléculas com o meio externo. Então, esse tipo de célula vai possuir núcleo grande e retículo endoplasmático rugoso desenvolvido. Por quê? Porque nesse caso a gente precisa produzir muita proteína. E aí a gente tem que lembrar lá da citologia que no retículo endoplasmático rugoso a gente tem a presença dos ribossomos, que são produtores, que são sintetizadores das proteínas.
Nesse caso, então, eu tenho que ter muito ribossomo porque eu tenho que sintetizar muita proteína. Condroblasto, então, tem muito retículo endoplasmático rugoso, tem muito ribossomo. Lembrar que não está envolvido pela matriz óssea, pela matriz cartilaginosa. E quando os condroblastos, então, são circundados pela matriz, aí eles passam a chamar condrócitos. Tá? Então, gente, lembra disso. O condroblasto ele tem uma atividade maior e está fora dessa matriz cartilaginosa. Já o condrócito ele tem uma atividade menor e está dentro dessa matriz cartilaginosa. Não pode ser isso daí, ok? O condrócito, então, são células secretoras de colágeno, assim como o condroblasto, tá? Principalmente do colágeno tipo 2, proteoglicanos e glicoproteínas. Então, ele vai manter a integridade da matriz. O que é isso? Se ele vai estar produzindo essas estruturas, principalmente o colágeno tipo 2, ele vai manter a integridade daquela matriz. Tá? A matriz é formada por um N de estruturas, né, como proteínas, proteoglicanos e glicoproteínas. Para isso, o condrócito, assim como o condroblasto, ele tem que ter um retículo endoplasmático e um complexo de Golgi bem desenvolvidos. Tá? Então, se a gente pegar aqui esse desenho, aqui no centro é a matriz cartilaginosa. E no centro, então, a gente acha os condrócitos, porque lembrar que os condrócitos estão na matriz cartilaginosa. Aqui, bem na periferia dessa estrutura, a gente tem os condroblastos. Tá? Eles vão estar aqui nessa periferia com uma atividade, né, de secreção de colágeno, principalmente, maior do que do condrócito. Então, olha aí, mais um desenho para a gente entender. Aqui, ó, onde o condrócito está, é a matriz cartilaginosa. Tá? O condroblasto está aqui mais fora, mais na periferia. Tá? E aqui do lado, gente, a gente tem um tecido conjuntivo, propriamente dito, chamado de pericôndrio. Parece que o vídeo deu uma agarrada aí, mas esse tecido aqui do lado, que é chamado de tecido do pericôndrio, tá? É um tecido conjuntivo propriamente dito e ele está aqui bem próximo ao tecido cartilaginoso. Por quê? É esse tecido aqui que vai manter o tecido cartilaginoso. É esse tecido que tem vaso sanguíneo, que vai passar então nutrientes para esse tecido cartilaginoso. Lembra que lá no começo eu falei que o tecido cartilaginoso ele não tem vaso sanguíneo, não tem inervação, tá? Não tem vaso linfático. Então, quem vai alimentar esse tecido cartilaginoso? É justamente esse tecido conjuntivo propriamente dito aqui do lado, chamado de pericôndrio. Ok? Então, lembrar, condroblasto na periferia e o condrócito lá na matriz cartilaginosa. A matriz extracelular do tecido cartilaginoso ela é então produzida pelo condroblasto e pelo condrócito. Tá? Condroblasto com maior atividade, condrócito com menor atividade. Ela é produzida pelos dois e mantida pelo condrócito. Então, o condrócito ele tem uma atividade ali regular. Então, ele vai manter só a matriz. Ele não vai aumentar aquela matriz extracelular. Tá? Composição. Ela é constituída por colágenos, fibras e proteoglicanos. São estruturas que vão deixar ou colaborar para que aquele tecido tenha uma maior flexibilidade e resistência. Olha o pericôndrio que a gente já havia, né, dito a respeito dele. Ele é um tecido conjuntivo que reveste as cartilagens e está aqui, ó, bem na periferia, aí, circundado de vermelho. Tá vendo? Ele, então, vai dar fonte de novos condrócitos, ou seja, a célula, gente, ela começa a se diferenciar aqui no pericôndrio. O que é se diferenciar? Ela começa a surgir aqui no pericôndrio. Tá?
ela vai surgir e vai dar origem então ao condroblasto, que vai estar aqui, ó, bem na periferia da matriz colágeno, tá? Esse condroblasto vai então lá para o centro da matriz e vai gerar então uma estrutura chamada de condrócito, tá? Ele só se deslocando com atividade menor vai passar a ser chamado de condrócito. Esse pericôndrio ele é responsável então, pela nutrição, oxigenação e eliminação de metabólitos do tecido cartilaginoso, que está aqui bem ao centro, rodeado ou cercado por esse pericôndrio, tá? O pericôndrio, ele sim vai conter nervos, vai conter vasos sanguíneos e linfáticos, coisa que o tecido cartilaginoso não tem. Então, olha aí, olha a sequência de eventos. O pericôndrio, bem aqui na periferia, cercando esse tecido cartilaginoso, vai dar origem então aos condroblastos. Esses vão se direcionar para o centro da matriz quando a atividade deles estiver diminuída e passarem a ser chamados de condrócitos, tá? Os condrócitos eles vão se localizar dentro dessas estruturas brancas chamadas de lacunas, tá? Então o condrócito ele está aqui dentro. Ele é uma célula que possui um ou dois núcleos e vai estar localizado então, dentro de lacunas lá no tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso ele pode ser classificado em cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. Vamos entender a diferença. A cartilagem hialina é o tipo mais frequente encontrado no corpo humano. Então, por exemplo, parede das fossas nasais, traqueia e brônquios, superfícies articulares dos ossos longos, todos esses são caracterizados pela cartilagem hialina. Ela é constituída por fibrilas de colágenos do tipo 2, associada a ácido hialurônico, proteoglicanos e glicoproteínas, que são outras estruturas que vão proporcionar àquela cartilagem hialina ter tanto resistência quanto flexibilidade. Essa cartilagem hialina ela vai formar o primeiro esqueleto do embrião. Então, o que acontece? No embrião, a gente vai ver que a gente tem a formação do esqueleto a partir da cartilagem hialina. Essa cartilagem hialina ela vai sofrendo alteração e vai passando a formar um tecido ósseo, que vai dar origem, então, ao esqueleto. Tá? Então, o primeiro esqueleto nosso ele é formado por cartilagem hialina, que vai ser, então, calcificada, passada por um processo de ossificação e vai formar, então, os ossos. Onde tem mais cartilagem hialina é lá no disco epifisário. Tá? Diáfise, epífise, o que é isso, Vitor? Olha só, gente. Quando a gente tem osso longo, tá? E aí eu dou o exemplo do fêmur novamente, a gente tem as estruturas da extremidade, que são chamadas de epífise, isso dos dois lados, tá? Nas duas extremidades do osso, e no centro do osso a gente chama de diáfise, tá? E aqui, olha, nessa imagem ao lado, a gente tem o disco epifisário, separando a diáfise da epífise. E é nesse disco epifisário que a gente encontra essa cartilagem hialina. Então, quando a gente está num processo de crescimento, essa cartilagem hialina ela vai produzindo muita matriz cartilaginosa que vai, com o tempo, né, sendo ossificada e crescendo aquele osso. Chegou na fase adulta, o que vai acontecer? Essa produção vai ser interrompida e esse osso ele não consegue crescer mais horizontalmente. Tá? Então, essa atividade da cartilagem lá no disco epifisário, ela é alta na fase de crescimento humano. Tá? Quando a gente não cresce mais, né, quando a gente passa da fase do crescimento, é porque esse disco epifisário ele parou de ter essa alta atividade da matriz cartilaginosa, né, das células, né, que geram a matriz cartilaginosa, o condroblasto, o condrócito, e passa a ter então uma atividade regular, não podendo mais crescer horizontalmente esses ossos.
Então, lembrar, gente, que as células, o condroblasto, ele surge primeiro lá no pericôndrio, tá? E aí ela é diferenciada em condroblasto, que vai aqui para a periferia do tecido cartilaginoso. Quando esse condroblasto ele diminui a atividade, ele passa lá para o centro, lá para a matriz cartilaginosa e passa a ser chamado então de condrócito. Bom, a cartilagem elastina, que é um outro tipo de cartilagem, é semelhante à hialina, porém inclui, além de fibrilas de colágeno, uma abundante rede de fibras elásticas, caracterizada então por sua flexibilidade. Então quer dizer que essa cartilagem elastina ela é mais flexível que a cartilagem hialina. Onde que a gente vai encontrar? Principalmente na região do ouvido. Tá? Então, pavilhão auditivo, conduto auditivo, tuba auditiva. Na epiglote também a gente encontra, além de em outras estruturas, né, como a cartilagem cuneiforme da laringe. E ainda a gente tem um outro tipo de cartilagem que é caracterizada pela cartilagem fibrosa, que é um tecido com características intermediárias entre o conjuntivo denso e a cartilagem hialina. Então ele possui espessas fibras de colágeno tipo 1, entre as quais se localizam fileiras de condrócitos. Então quer dizer que se tem muito condrócito ali, vai ter muita produção de matriz colágeno. Então tem grande capacidade de resistência à pressão mecânica, torção e tensão, e não possui pericôndrio. Essa cartilagem fibrosa, pessoal, é uma estrutura muito forte, o que explica então a localização em locais sujeitos a forças físicas. Então, dentre os tipos de cartilagem, a cartilagem fibrosa é a mais resistente. Tá? Então, se a gente imaginar isso, a gente vai encontrar lá nos discos intervertebrais, lá nas nossas vértebras, por exemplo, a cartilagem fibrosa, que vai proteger essas nossas estruturas das vértebras. Tá? Também na sínfise púbica ou pubiana, inserção em tendões e ossos, nos meniscos, né, a gente vê muito problema de meniscos em atletas. Tá? Menisco é basicamente uma cartilagem fibrosa. Bom, pessoal, então, resumindo, o que a gente deve lembrar principalmente do tecido cartilaginoso é que é um tecido conjuntivo especial, formado por condrócitos e condroblastos, além da matriz extracelular. Lembrar que há um tecido periférico, chamado de pericôndrio, que dá toda a estrutura necessária para o tecido cartilaginoso. Ok? Bom, passando, a gente tem tecido ósseo. Esse tecido é um tipo especializado de tecido conjuntivo. Características: ele é rígido e resistente. Tá? Componente principal então do esqueleto. Não é vascularizado. Pessoal, não confundam. Tecido ósseo não é o osso todo. Tá? É só uma parte do osso. Não confundam isso. Além disso, assim como o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo também é um tecido conjuntivo especial. Aí a gente vai lembrar, sempre, células mais matriz extracelular compõem o tecido. Nesse caso, as células são os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Olha, Vitor, parece, né, com o nome lá das células do tecido cartilaginoso, onde a gente tinha então condroblasto, aqui a gente tem osteoblasto, parecido. Lá a gente tinha condrócito, aqui a gente tem osteócito, que é parecido também. Tá? Então não confundam. Sempre que for osteócito, osteoblasto e além disso osteoclasto, é tecido ósseo. Condroblasto e condrócito, tecido cartilaginoso. Então a gente vê aí que os osteoblastos, assim como os condroblastos lá do tecido cartilaginoso, são células mais jovens. Tá? E com isso, possui uma atividade maior, uma atividade celular maior. Os osteócitos, assim como os
condrócitos lá do tecido cartilaginoso são células mais velhas, tá? E por isso tem uma atividade menor. Qual que é a função então do tecido ósseo? Suporte para tecidos moles, né? Proteção para órgãos vitais, alojamento e proteção para a medula óssea, proporciona apoio aos músculos esqueléticos, transformando suas contrações em movimentos úteis. Não adianta nada a gente conseguir contrair os músculos. Quem faz realmente o movimento, né, ou são os ossos. Constitui o sistema de alavancas que amplia as forças geradas pela contração muscular. E ainda é depósito de cálcio, fosfato e outros íons. Aí a gente tem que lembrar que o tecido ósseo ele é circundado por tecido conjuntivo, que é um tecido chamado de periósteo e um tecido chamado de endósteo. Olha essa foto aí ao lado. Eu tenho aqui fora o periósteo. Então tudo isso aqui de fora, essa capa aqui de fora, é chamada de periósteo. Tá? Ele é um tecido conjuntivo, contém células osteogênicas, ou seja, dá origem ao osso, ao tecido ósseo. É caracterizado como um tecido conjuntivo denso modelado, então é propriamente dito, denso modelado, e é a superfície externa. Tá? Então a gente vê ele aqui do lado de fora. Já o endósteo, a gente tem ele aqui por dentro desse tecido ósseo. Onde que está o tecido ósseo? Eu tenho essa proteção do periósteo aqui por fora e do endósteo aqui por dentro. Tá? E esse miolo aqui, entre o endósteo e entre o periósteo, é então o nosso tecido ósseo. Tá? O endósteo, que é esse mais interno, ele também é um tecido conjuntivo, porém um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. E é então essa superfície interna. Ah, Vitor, mas você falou que o tecido ósseo ele não tem, né, vaso sanguíneo. E aqui eu estou vendo esse vaso sanguíneo percorrendo aqui o osso. É o que eu falei com vocês. A gente não pode confundir. Tecido ósseo é uma coisa, osso é outra. O osso ele tem sim, né, os seus vasos sanguíneos, mas esses não são ou não estão no tecido ósseo. Tá? Eles vão levar esses nutrientes para o osso, mas não diretamente para o tecido ósseo. Como que esses nutrientes necessários lá para o tecido ósseo vão então chegar nesse tecido ósseo? A gente tem uma estrutura chamada de canalículo. Tá? Eles então são responsáveis pela nutrição, oxigenação e remoção de metabólitos lá dos osteócitos, as nossas células que produzem, né, o tecido ósseo. Tá? Eles vão então possibilitar a comunicação entre o osteócito e os capilares sanguíneos. Esses capilares, então, eles não chegam até o tecido ósseo, conforme a gente falou. Ele tem essas estruturas aqui, ó, chamada de canalículo, que essas estruturas, então, vão comunicar tanto o capilar, assim como o osteócito. Então, ele faz a ligação do capilar sanguíneo, do sangue, né, com essa célula chamada de osteócito. Tá? Então, não tem esse contato direto do sangue com o osteócito. Ele precisa dessa estrutura canalículo para chegar até o osteócito e levar então os nutrientes, oxigenação, remover os metabólitos dessa célula. Uma das células do tecido ósseo é o osteoblasto. Tá? Então eles sintetizam a parte orgânica da matriz óssea. Então, colágeno tipo 1, proteoglicanos, glicoproteínas, essa daí é a parte orgânica do tecido ósseo. A gente vai ver que tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Eles estão localizados na superfície óssea e, uma vez aprisionados na matriz, passam a ser chamados de osteócito. Aquela mesma historinha lá do tecido cartilaginoso. Eles estão mais afastados na matriz. Quando chegam na matriz, passam a ser chamados de osteócito, que é essa célula aqui, que vai então estar lá nas lacunas no interior da matriz e são essenciais para manter a matriz óssea. Tá? A gente vê que diferente aqui, olha, do osteoblasto, esse osteócito ele tem
mas são estruturas aqui parecidas com pseudópodos, né, que vão então aumentar a superfície dessa célula lá na matriz óssea, tá? E ainda a gente tem uma célula aqui chamada de osteoclasto. Então essa célula é muito grande, tá? Elas são móveis e multinucleadas. A gente pode ver aqui na estrutura, nesse desenho, que tem muitos núcleos. E a função dela é a reabsorção do tecido ósseo. Então, olha só, gente. Osteócitos e osteoblastos são células formadoras do tecido ósseo. O osteoclasto, o que ele vai fazer? Ele vai limpar aquele tecido que não é necessário mais para que os osteoblastos e osteócitos vão lá e formem mais tecidos. Então, as células osteoclastos, eles são como se fossem, né, a limpeza daquele tecido ósseo. Tá? Eles vão então fazer essa parte de reabsorção. Mais à frente vai ficar mais claro. Se então eles fazem, né, essa degradação do tecido ósseo que não é necessário mais, eles limpam aquele tecido que não é necessário mais, então eles têm que ter o quê? Muitos lisossomos. Tá? Lisossomo faz o quê? Faz então degradação de tecido e de estruturas, né, que não são necessárias mais para o nosso organismo. Então, se essa célula degrada parte do tecido que não é necessário mais, então ele tem que ter muito lisossomo. Se vai ter muito lisossomo, vai gastar muita energia para fazer esse processo. Então tem que ter muita mitocôndria. Tá? Como ele degrada, ele não precisa produzir muita síntese, né, muita proteína. Então não precisa ter um retículo endoplasmático rugoso ou muito tecido ou muito retículo endoplasmático rugoso. Então a gente vê aqui os osteoclastos. Então olha só, gente, essa estrutura aqui mais roxa, apontada pela seta branca. Isso tudo aqui é um osteoclasto. Tá? A gente vê outra aqui, ó, mais embaixo, também apontado pela seta branca, e outro mais abaixo ainda, apontado pela seta branca. Então esses osteoclastos, eles vão lá nesse osso, lá no tecido ósseo, e removem aquele tecido desnecessário para o tecido ósseo. Está aí uma foto então do osteoclasto. Ok, gente? Então, se a gente pegar a matriz óssea, eu falei que ela tinha parte orgânica e parte inorgânica. A gente já falou que a parte orgânica é composta de colágeno, proteoglicano e glicoproteína. A parte inorgânica é hidroxiapatita, né? Cristais de hidroxiapatita, formada então por fosfato de cálcio. Então, quando a gente fala, né, que o osso que a gente precisa de muito cálcio para ter um osso forte, então para quê? Para ter mais cristais de hidroxiapatita. Tá? Só que, se a gente for pensar que se a gente não tivesse parte orgânica, a gente teria um osso, né, que não seria de uma certa forma adequado. Se a gente não tivesse a parte inorgânica também, a gente também não tinha um osso adequado. Tá? Então a gente precisa das duas partes para se ter um tecido ósseo propriamente dito. Uma forma de classificação do tecido ósseo é o tecido compacto e o tecido esponjoso, ou o osso compacto e o osso esponjoso. Então, nessa foto aqui, a gente pode ver que o osso compacto ele não apresenta cavidades, assim como o osso esponjoso ele apresenta muitas cavidades que são comunicantes. Nessa foto aqui fica mais claro, olha só, essa região mais periférica do osso, a gente observa que é um osso bem compacto. Tá? Aqui no centro a gente vê muita estrutura de osso esponjoso. E outro tema que a gente precisa abordar também na parte de tecido ósseo é a histogênese, ou o surgimento desse tecido ósseo. E ele pode se dar então por ossificação intramembranosa, onde ocorre no interior de membranas de tecido conjuntivo, ou então ossificação endocondral, tá? Que vai se iniciar então sobre um molde de cartilagem hialina. Vamos entender melhor.
A ossificação intramembranosa, que a gente viu aqui atrás, olha. Então, como a gente viu aqui atrás, a ossificação intramembranosa vai ocorrer então, no interior de membranas de tecido conjuntivo. Então, olha só, essa ossificação intramembranosa é um processo formador dos ossos frontal, parietal, occipital, temporal e maxilares superior e inferior. Então, na nossa região da cabeça, né, é onde vai ter mais ossificação intramembranosa. Contribui também para o crescimento dos ossos curtos e para o aumento em espessura dos ossos longos. Tá? Então, pessoal, a gente vai ter aqui, né, lá dentro desse tecido, os osteoblastos, que vão se reunir, formando aqui um tecido ósseo primário que vai dar origem, então, a essa ossificação intramembranosa. Bom, e o mais interessante seria, então, a ossificação endocondral, para a gente entender que ela é responsável pela formação dos ossos curtos e longos. Tá? Então, a gente vai ter, antes de mais nada, esse molde de cartilagem, que vai, então, passar por um cilindro aqui, ou colar ósseo, tá? Onde essas células do tecido ósseo elas vão começar um processo de ossificação e transformar, por fim, essa ossificação, esse tecido cartilaginoso, né, em osso, em tecido ósseo. Então, olha só. Vai tendo esse processo então de ossificação até que a gente chega na vida adulta a um osso longo aqui, por exemplo, tá? De tecido compacto, tecido esponjoso, tá? Essa parte aqui da cartilagem hialina a gente já falou lá atrás, na parte do tecido conjuntivo, a gente pode do tecido cartilaginoso, tá? Bom, lembrar então que como que vai surgir o osso, tá? Ele surge a partir da cartilagem, do tecido cartilaginoso. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho a cartilagem hialina, sem qualquer alteração morfológica. E aí os condrócitos eles se dividem rapidamente, formam fileiras ou colunas paralelas. E vão então produzindo, né, a matriz cartilaginosa. Os condrócitos, então, volumosos, entram em apoptose, né? E aí a gente tem uma matriz óssea reduzida, tá? Uma matriz cartilaginosa reduzida, perdão, que está errado, é matriz cartilaginosa. Então, pessoal, essa matriz cartilaginosa ela começa a ser substituída por um tecido ósseo. E aí a gente tem que lembrar que os ossos eles passam por um processo de remodelação óssea. Tá? Então, constantemente é formado osso e constantemente é reabsorvido osso. Então, a gente tem tanta ação dos osteoblastos, dos osteócitos, formando novos ossos, ou novo tecido ósseo, perdão, e a ação do osteoclasto reabsorvendo ou fazendo a limpeza daquele tecido ósseo já desnecessário. Acontece dessa forma. Vamos imaginar que nessa região aqui, a gente, dessa primeira parte aqui, a gente tem um tecido ósseo, passou aqui, a gente tem um tecido ósseo que precisa ser substituído. O que vai acontecer? O osteoclasto vai lá e vai então degradar aquele tecido que precisa ser substituído. O osteoclasto sai, o osteoblasto vai lá e forma um novo tecido ósseo. Então a gente tem constantemente a degradação e a formação de novo tecido ósseo. No caso de fraturas, a gente imaginando aqui no painel A que a gente tem uma fratura aqui, no painel B a gente vai ver que a cartilagem hialina ela vai começar o processo de reparação. A gente viu que a partir da cartilagem a gente vai ter o processo de ossificação.
Então, vai criando aqui um processo de ossificação até que no final volte a ter o osso completo. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.